Irmãos, esse salmo, ele possui duas partes bem distintas uma da outra. Na primeira parte, vai dos versos 1 a 21. Nós temos aqui um salmo de lamentação individual. O salmista aqui escreve sobre a sua angústia, a sua alma enfrentando grandes trevas, grandes sofrimentos. Depois, dos versos 22 a 31, nós temos uma mudança completa. É até difícil de entender a relação dos dois textos aqui. Muita gente debate, os teólogos debatem se eles realmente é o mesmo salmo, se é um texto separado. Porque ele vai do lamento para a confiança. Ao que parece, o salmista aqui estava expressando a sua dor, suplicando a Deus por socorro, clamando para que Deus o libertasse desse tão grande sofrimento. E aí, enquanto ainda clamava, ele foi consumido por uma certeza de que Deus havia ouvido a sua oração, havia ouvido o seu clamor, o seu pedido de socorro, e então Deus estava a caminho para lhe socorrer. Mas esse salmo e a sua importância não se resume apenas a essa situação individual do salmista. Não se resume à angústia e à confiança exemplar de Davi. Provavelmente você lembre desse salmo muito mais num contexto diferente do contexto de Davi. Talvez você lembre desse salmo por conta das angústias e do sofrimento de outra pessoa, que não o salmista aqui. Provavelmente você saiba de cor, decorado essa primeira parte do versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? E talvez, ainda mais, você saiba de cor esse versículo em outro idioma, em aramaico. Talvez você saiba e nem percebeu que sabe de cor esse versículo em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Foi as palavras expressas por Jesus na cruz. Então o Salmo 22 vai nos levar a dois casos de sofrimento. Ambos os casos, tanto o contexto imediato de Davi, quanto o contexto profético no Messias, eles têm muito a nos ensinar. Nós vamos estar vendo as duas coisas. Como encarar a noite mais escura da nossa alma, encontrando o ensino nas palavras de Davi, e também a relação do sofrimento de Cristo e a importância dele para as nossas vidas. Então, nós vamos estar vendo aqui das duas maneiras. No primeiro momento, nós vamos analisar esse salmo dentro do contexto de Davi. E aí depois veremos a relevância dele e o contexto aplicado, vendo o cumprimento perfeito disso na figura do Messias. Então, na primeira parte, aqui nós temos a noite escura da alma. Era a noite escura da alma de Davi, como nós muitas vezes enfrentamos noites muito escuras, tempos de angústia e de sofrimento. Isso não é exclusividade ao salmista. Todos nós enfrentamos, estamos enfrentando ou ainda enfrentaremos dias de angústia. E nesse grito de angústia, da primeira parte do verso 22, nós vamos encontrar 3 seções entre o verso 1 e 21, onde cada uma dessas seções, Davi ele faz um lamento, ele lamenta a sua situação pessoal, e aí ele faz um pedido, uma petição, que é um pedido de socorro. Então nós vamos olhar cada uma dessas seções. A primeira, nós encontramos dos versos 1 a 5. Ele diz ali, na tua força, Senhor, Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Então você tem o verso 1 e 2, o lamento, um lamento que nasce da experiência pessoal de Davi. O que Davi estava enfrentando aqui? O silêncio de Deus. Ele sofria e parecia que Deus estava em silêncio em relação ao sofrimento. Então, nesse grande momento de tribulação em sua vida, ele não encontrava Deus ali presente. Ele orava e parecia que Deus simplesmente não respondia. E aí, dos versos 3 a 5, você encontra a petição, que possui base aonde? Na libertação que Deus concedia no passado, que Deus concedeu ao povo de Israel em tempos antigos.
Aí nós temos a segunda seção, dos versos 6 a 11. Mas eu sou o verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que vêm zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, é Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Então você tem o lamento dos versos 6 a 8, que concentra na realidade do presente, na angústia do momento que o salmista se encontra. E aí você tem a petição nos versos de 9 a 11, que ela é baseada nas experiências agora pessoais de Davi com Deus. A outra petição ele baseou nos feitos ao povo no passado. Agora ele traz para si a sua própria experiência com Deus. Ele começa a lembrar do seu relacionamento com Deus, de perceber que desde que ele se percebe por gente, ele já confiava em Deus. E ele via o cuidado de Deus desde o seu nascimento, Deus preservando a vida dele. Então agora o pedido, o clamor dele está baseado no seu próprio relacionamento com o Senhor. E aí nós chegamos à terceira sessão, que nós encontramos os versos 12 a 21. E diz: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Nos versos 12 a 18 nós temos aqui a angústia de Davi, né? Ele coloca em palavras bastante vívidas alguém que está realmente muito próximo da morte, né? A situação aqui é desesperadora, né? Ele fala da situação do seu próprio físico, né? Ele sente que o coração dele está derretendo dentro dele, né? A língua, a boca seca, né? De angústia, né? A língua gruda no céu da boca, né? Ele sente que está cercado, está próximo à morte, né? Assim me deitas no pó da morte. Eu tô no final, eu não tenho mais forças, né? Seriam as palavras de angústia aqui. E aí mesmo nesse estado tão debilitado que ele encontra, ele consegue ter forças para clamar a Deus. E ele clama: Senhor, me liberte. Né? Dos versos 19 a 21 você encontra um clamor, como que se fosse o último suspiro aqui de esperança, de força, de coragem de Davi ao clamar. E ele clama a pessoa certa, né? Ele coloca Deus diante dele e diz: Senhor, livra-me de tudo isso, me afaste de todos esses perigos. Sim, tu me respondes, né? E ele termina com uma expressão de confiança, na certeza de que Deus responderia ao seu clamor. E aqui nós temos lições valiosas em tempos de angústia. Tá? O salmo é como se fosse uma emergência do crente, né? Você está em angústia, você vai para o hospital na emergência, né? Essa é a emergência do crente. Você corre ao salmo, porque aqui você encontra palavras que falam diretamente ao coração daquele que está sofrendo. A ideia aqui de ser desamparado por Deus, né? Como começa o salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Ela ocorre em diversas vezes no Antigo Testamento. Muitas vezes por conta do pecado do povo, né? Onde Deus de fato desampara o povo para trazer juízo, disciplina sobre ele. Mas como é nesse salmo, como é o caso desse salmo, muitas vezes o pecado não é sugerido, né? Esse abandono, esse afastamento, esse sentimento que Davi tinha, não necessariamente vinha por conta de um pecado pessoal específico, né? Nada aqui nos alista disso. É como o sofrimento de Jó, né? Que mostra que o sofrimento não veio por conta de um pecado específico de Jó. A gente sabe que toda angústia e sofrimento neste mundo é, em última análise, consequência do pecado que habita no mundo. Mas não necessariamente um pecado específico na vida da pessoa. E aqui é o caso, né? Nada é sugerido nesse sentido. E aí nós encontramos
o auge desse sofrimento de desamparo, né, que a Bíblia nos mostra que acontece, né, nas palavras de Cristo na cruz, né, quando ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, né, que é o equivalente à primeira parte do verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo nesse momento de grande angústia e um sentimento que a gente pode desfrutar de que Deus está distante, que Deus está em silêncio, nos momentos de dor parece que Deus realmente não responde, a gente aprende com o salmista, porque depois de cada um dos lamentos, onde ele coloca a sua dor, ele coloca uma petição. Ele não está sentindo Deus responder, mas ele não deixa de clamar. Ele não abandona o clamor ao seu Deus, ele continua suplicando, pedindo. E principalmente ele faz isso com base naquilo que Deus já realizou no passado. Ou seja, quando você sente que Deus está em silêncio, o que esse salmo nos ensina é que a gente deve olhar para a história. Olhar para tudo que Deus já fez. Olhar para a palavra de Deus, que nos revela muitos feitos do Senhor que estão narrados nela, que a gente olhe para a nossa própria experiência com Deus que a gente já viveu. Né? Mesmo o mais novo convertido, ele tem a experiência da conversão. Né? Ele tem a experiência do convencimento. Então ele tem que olhar para essas coisas. Né? No tempo que Deus parece não responder, olhe para a palavra, por tudo aquilo que Deus já fez na história e olhe para a sua própria experiência. Busque momentos que você teve onde você sentiu Deus responder e traga isso à memória e continue lembrando do seu próprio relacionamento com o Senhor, lembrando que foi Ele que te resgatou daquela vida miserável, que é a vida neste mundo sem Deus. Lembre da graça de Deus ao te tirar das trevas e te pôr à luz, abrir os teus olhos para a realidade espiritual. Lembre de tudo isso e clame, mesmo quando ele parece não responder. Então nós precisamos, na angústia, aprender a confiar. Aprender a confiar em momentos quando a confiança parece não vir, né? Então a palavra do Senhor nos promete, e aí a gente lembra das promessas, que todo aquele que confia no Senhor, que busca nele refúgio, como Davi está fazendo, está cercado, né? A pessoa que está sendo perseguida, ela busca atrás de um refúgio. O que é um refúgio? Um lugar de segurança. Qual era o refúgio dele? O Senhor. Ele correu ao Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que corre ao Senhor jamais será envergonhado, porque Ele o salvará. Ele pode não salvar nós da tribulação aqui neste mundo, mas há uma salvação que é eterna e que já está garantida a todo aquele que crê. E é nisso que nós devemos nos agarrar. Né? Conseguir tirar os nossos olhos do sofrimento do presente, sabendo que ele é temporário, como é temporário esse mundo e esse estado, e lembrar daquilo que vai ser consumado e que é eterno, uma salvação que dura para sempre. Então, em tempos de angústia, lembre-se do Salmo 22. Lembre-se de colocar a sua angústia com sinceridade diante de Deus, porque é isso que o salmista faz. Senhor, eu não tenho força. Parece que está todo mundo contra mim. Eu não sei de onde, não sei mais como prosseguir. Mas ele continua, né? Ele fala com sinceridade aquilo que ele está passando, mas aí ele usa palavras como no verso 19. Às vezes, irmãos, pegue e ore o que está escrito aqui no Salmo. Ore o verso 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apresse em me socorrer. Use o salmo na sua angústia. Use para clamar neste momento e repita as palavras dos salmistas como se fossem suas. Né? Senhor, não se afaste de mim. Eu não estou ouvindo a sua voz, mas permanece comigo, porque você é a minha força. Eu, por mim, não tenho força. Estou completamente acabado aqui. Mas, vem no meu socorro. Se apressa. Me tira logo dessa situação. Essa deve ser a nossa oração. Então, mesmo quando você estiver vivendo a noite mais escura da alma, tenha esperanças. Assim como esse salmo nos ensina. Porque agora, na segunda parte do Salmo 22, Davi nos lembra que a luz, nós estamos na noite mais escura, mas a luz está logo ali à frente. Versos 22 a 31, essa segunda sessão. Então não é possível saber se a situação de Davi mudou antes dele escrever essas palavras. A gente não tem como saber se ele foi salvo, que ele já estava bem quando ele escreveu. Né?
Mas o que nós podemos ter certeza é que ele está completamente convicto, confiante de que Deus ouviu. E se ele já não providenciou, ele vai providenciar o socorro. Então, nos versos 22 a 26, o salmista aqui ele visualiza todo o povo, toda a congregação adorando e glorificando o Senhor. Vamos fazer a leitura dos versos 22 a 26. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Davi aqui ele está transmitindo ao povo a sua confiança, lembrando a eles que eles também podem desfrutar deste mesmo sentimento e essa mesma certeza. É como se toda a comunidade agora se apropriasse dessa salvação pessoal do rei Davi, né? É como se ele contasse e aí o povo todo louvasse junto, se apropriasse daquilo lá. E aí na parte final do Salmo, o autor aqui, né, ele se lança para o futuro, onde ele prevê a salvação de pessoas de todas as partes do mundo, por meio da revelação escrita da história da redenção. Versos 27 a 31. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão o que foi ele quem o fez. Então nós temos aqui todo tipo de pessoas, no presente, no futuro, reconhecendo a soberania de Deus. Um povo que há de nascer por meio de um relato das testemunhas que transmitiram adiante todos os feitos passados de Deus. Então é um salmo que começou com palavras de angústia e de dor e que encerra com a alegria de pessoas de todas as nações. Uma alegria que atinge todo mundo, não mais só a nação de Israel. Uma alegria que possui o fundamento na redenção, na salvação que vem do Senhor. E aí duas aplicações nós podemos retirar dessa segunda parte do verso 22. A primeira é em relação à esperança de Davi, que contagia toda a comunidade, toda a congregação, né? Davi, ele não é um homem diferente de qualquer um de nós, né? Muitas vezes a gente olha os personagens bíblicos como se fossem modelos inatingíveis, né? Você olha para a confiança de Davi e pensa, jamais vou ter essa confiança que Davi está expressando aqui. Né? Só que a gente tem que lembrar que tempos de dor e tempos de angústia não são exclusividade de Davi. Da mesma forma que a confiança que ele demonstra não deve ser vista como algo exclusivo. Nós devemos olhar para essa esperança de Davi e também nos apropriarmos dela. Porque o objeto dessa confiança, né, dessa fé que Davi tem, ele é colocado no mesmo Deus que hoje nós seguimos e servimos. É o mesmo Deus que criou cada um de nós. O mesmo Deus que não desprezou a dor e a aflição de Davi e que ouviu o seu grito de socorro, esse mesmo Deus não despreza a dor de nenhum dos seus filhos. E como um pai amoroso, ele está sempre atento ao nosso clamor. Nós devemos confiar nisso. Devemos lembrar que nós temos um relacionamento pessoal de amor com o Criador de todas as coisas. Essa é a base da confiança de Davi e essa deve ser a base para a nossa confiança. Aqui também nós podemos ver a maneira que Deus utiliza para propagar essa confiança. É praticamente um modelo de missão para o mundo. Um modelo de propagação do nome do Senhor nessa terra. O verso 30 diz, a posteridade o servirá, e se falará do Senhor a geração vindoura. Muitas vezes, irmãos, aquele que passou pela angústia, que já passou por um momento de grande sofrimento e que venceu e hoje consegue confiar,
que é o caso aqui do Salmo 22 de Davi, essa pessoa ela pode propagar esses feitos de Deus na sua vida para outros que daqui a pouco estão naquele momento de dor, né? Talvez aquela pessoa que está passando pelo sofrimento no presente, ela pode se alimentar da esperança ao ver um irmão que já venceu essa mesma situação. E essa é uma maneira que Deus usa dentro da igreja para propagar o seu nome e a sua glória, onde um ajuda o outro, onde um proclama aquilo que Deus já fez na sua vida para o outro, e assim proclama o nome do Senhor. Olha, eu sei o que você está passando, eu já vivenciei algo assim, e Deus me deu, Deus me fez vencer isso, e Deus vai fazer contigo também, porque esse é o Deus que faz isso desde sempre. Nós não somos exclusividades, nosso sofrimento não é o primeiro, não vai ser o último, né? Todos nós vamos enfrentar momentos assim. E aí a igreja é importante, a comunidade, a congregação, onde um proclama, né, um anuncia, olha, Deus fez isso. Lembre do que Deus fez no passado. Olha o que Deus já fez na sua vida. E encontre nisso forças. E é por meio disso que a salvação vai se espalhando, vai cada vez mais encontrando as pessoas. E nós vamos falar disso para os nossos filhos, né, para as gerações vindouras. E nós vamos estar contando os feitos de Deus e as inúmeras salvações que nós encontramos no Senhor. Que grande tesouro nós temos no Salmo, né? Que grande alívio para tempos de dor, né? Nós não devemos desprezar isso. Mas tudo que nós vimos até agora, no Salmo 22, foram de acordo com o contexto de Davi, né? O contexto imediato ali da história, do momento que o salmista escreve. Porém, o Novo Testamento, em especial o texto do apóstolo Mateus, ele nos mostra que essas experiências de Davi, quando ele compôs esse salmo, não são exclusivas dele, mas são indicadores. Apontam para o sofrimento de outra pessoa, o sofrimento do Messias, o sofrimento de Cristo. Então, irmãos, nós podemos observar isso, por exemplo, quando Jesus usa na cruz essas palavras iniciais do salmo. Na cruz, o Senhor diz, Deus meu, por que me desamparastes? Mas Jesus também usa as palavras do final do Salmo 22. Né? Não de uma maneira exata e literal, mas ele também usa. Quando Jesus diz, está consumado, não é a mesma coisa que encerra esse salmo? Quando ele diz, virão e anunciarão a justiça dele. O povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. De acordo com o Salmo, foi ele quem fez o quê? O Senhor fez o quê aqui? A salvação de pessoas de todas as nações. Deus, na cruz, ele consumou o fim desse Salmo 22. Foi ele quem fez, está consumado. O Senhor cumpriu, ele salvou pessoas de todas as nações. E aí no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, o autor ele faz o uso extensivo do Salmo 22, mostrando que o sofrimento de Cristo, com as palavras do salmista, encontram o seu cumprimento perfeito. Eu peço que vocês abram em Mateus 27, mas mantenham o Salmo 22 aberto, para que a gente possa comparar aqui os textos, né? Dar uma olhadinha no texto do Evangelho e dos textos de Salmo. Mateus 27, tá? Então mantenha os dois livros aí em mãos para compararmos. Mateus 27, verso 35. Diz ali, depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Agora volta para o Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça. Salmo 22, 7. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça. Mateus 27, 43. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Salmo 22, 8. Confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste?
Aí o verso 22, capítulo 22, Salmo 22, verso 1, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu gemido? Você vê que Mateus, ele faz o uso intencional, né, das palavras do Salmo 22 para narrar tudo aquilo que aconteceu com Cristo, o seu sofrimento da crucificação. Isso nos mostra, irmãos, que o significado mais completo do Salmo 22, ele só pode ser compreendido à luz do sofrimento de Cristo. Jesus é aquele que se identificou com os nossos sofrimentos. Por isso, ele é capaz de ser misericordioso. Ele é capaz de ser o nosso sumo sacerdote fiel. Nós podemos agora ter muito mais confiança na certeza de que Deus se compadece de nós, de que Deus ouve o nosso clamor por causa de Cristo, por causa dos méritos dele, porque a salvação chegou a todos os povos por meio dele, porque por meio dele nós temos um intercessor diante de Deus, um advogado que está lá nos defendendo. Nós devemos agora nos apropriar de Cristo, nos apropriar do seu sofrimento, mas também nos apropriar da sua vitória. Nesse Salmo 22, nós encontramos o vislumbre do sofrimento, na primeira parte, o sofrimento de Cristo, mas nós também encontramos na segunda parte a glória de Cristo. A glória, ele foi glorificado depois do sofrimento, e assim a salvação encontrou todos nós. Talvez, irmãos, se nós tivéssemos que escolher um único salmo para ler todo o culto de ceia, a escolha seria o Salmo 22. Porque aqui nós temos o cerne do significado dessa reunião comunitária, né, do comer do pão e beber do cálice, conforme o Novo Testamento nos ordena. Nós aqui recordamos do sofrimento, de tudo aquilo que Jesus fez por nós, a sua encarnação, a cruz. Nós nos lembramos dessa angústia, desse grito expresso na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E aí, por meio da cruz e do sofrimento, nós podemos celebrar a vitória. Nós podemos ir para a segunda parte do Salmo 22, ver a consumação da salvação que atingiu pessoas de todas as nações. E aí então, nós podemos anunciar às gerações vindouras tudo isso que ele já fez e anunciar que um dia ele voltará consumar o seu reino neste mundo. Não teríamos um salmo mais preciso diante disso que nós estamos fazendo aqui essa manhã do que o Salmo 22.